Começando aqui a aula 7 de Geometria Analítica. Vou falar na aula de hoje sobre a fórmula da distância entre ponto e reta. Pois bem, o primeiro teorema diz que a distância de um ponto P não pertencente à reta R, sendo que essa reta R ela é da forma AX mais BY mais C igual a zero, onde ou o A ou o B é não nulo. Então a gente tem essa fórmula aqui, ó, certo? Então perceba que a distância ela é sempre um número não negativo, já que aqui na parte de cima a gente tem um módulo, então não tem como dar negativo. Na parte de baixo a gente tem a raiz quadrada de dois números que estão elevados ao quadrado, então não tem como ser negativo, que de fato distância não pode ser negativo. Outra coisa, a distância depende exclusivamente dessas constantes A, B e C e do x0 e y0, né? São as coordenadas do ponto P. Então aqui é só substituir o x por x0, coloca aqui, e substitui o y por y0, coloca aqui. E extrai a raiz quadrada do coeficiente A e B, né? Elevado aqui ao quadrado dos dois. Então, antes de fazer a demonstração disso aqui, eu vou fazer um caso particular, onde a equação da reta não está na forma geral, está na forma reduzida. Então, eu vou usar aqui, primeiro eu vou demonstrar esse lema, né? No caso aqui, percebam que no lema aqui, o ponto P é o mesmo, x0 e y0, né? Só que ele não está pertencendo também à reta. Estou considerando aqui uma reta S, né? Diferente da reta R, que está lá em cima. Ó. A reta R está na forma geral. E a reta S aqui está na forma reduzida. Então vamos lá. Então a distância aqui do ponto a essa reta em sua forma reduzida é isso aqui, ó. AX0 menos Y0 mais B. Percebam que essa expressão é um caso particular da fórmula aqui anterior. Ora, o coeficiente aqui, ó, é o A maiúsculo. E aqui vai ficar o que? O x0. Então, lá na fórmula anterior, é o coeficiente A e aqui o x0. O coeficiente B e y0 nessa expressão aqui. Mas só que no nosso caso aqui, na equação reduzida, o coeficiente que fica aqui no y é quem? É 1. Então aqui, ó, fica sendo 1. É por isso que aqui não coloca a letra B minúsculo. E por que vem negativo? Porque é só você transpor o y do lado esquerdo, transpor ele para o lado direito. Aí ele fica menos y. Que é no caso aqui, ó. AX, BY mais C igual a zero. Então aqui é só transpor o y para o outro lado e esse lado aqui fica sendo zero. Então é por isso que vem esse menos. É porque o y passa para o outro lado. A constante aqui é o C, que fica sozinho. Só que no nosso caso aqui, a constante que está sozinha é quem? É o B maiúsculo. E também fica aqui sozinho. Aqui o B ao quadrado, no nosso aqui, o B, ele é quem? O B vai ser o menos 1, né? Que está aqui, ó, 1. Passa para o outro lado, fica menos 1. Então vai ficar menos 1 ao quadrado, fica o próprio 1. E o A, que é o A minúsculo, fica ao quadrado. No nosso aqui é o A maiúsculo. Então pronto, é só para vocês verem que é um caso particular. Então a gente vai provar essa expressão aqui. Então vamos lá. Como é que a gente prova? Eu vou provar o caso do lema.
Então, eu construo aqui a reta S, que é essa parte aqui em azul. Marco o ponto P aqui, abscissa x0, ordenada y0. Então, aqui é a distância que eu quero descobrir do ponto P até a reta. Eu vou chamar a distância de D, D minúsculo. Percebam que essa altura aqui, ó, a x0 mais b, vem da onde? Vem de eu trocar o x0 na expressão aqui da reta, ó. Troco o x aqui por x0, como é que fica? X0 mais b, que é justamente isso aqui, ó. Então, temos aqui a abscissa e a ordenada desse ponto aqui. Então, desse ponto aqui, ó, deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Aqui. Então, aqui, a abscissa ordenada vai ser essa parte, x0 mais b. Então, eu vou construir aqui um triângulo retângulo pequeno. Esse triângulo retângulo pequeno, eu vou construir ele da seguinte forma. Esse cateto aqui menor, eu vou chamar de 1, né? A medida dele vai ser 1 unidade de comprimento. E eu construo esse triângulo de tal forma que ele seja semelhante a esse triângulo aqui, ó. Percebam, aqui é 90 graus, aqui também é. Esse ângulo aqui em azul é o mesmo desse. Então aqui eu posso construir esse triângulo de tal forma que ele seja semelhante a esse aqui. E que o cateto aqui seja 1 unidade de comprimento. Certo. Agora, esse outro cateto aqui, eu posso provar que ele é igual ao módulo do coeficiente A. Por quê? Ele é igual ao módulo do coeficiente A. É só vir para cá, ó. Aqui a gente temos aqui o ângulo com que a reta forma com o eixo X. Certo? Só que agora, pega o triângulo retângulo aqui, esse grande aqui, ó. Esse triângulo retângulo grande. Então, a gente tem um ângulo preto, o ângulo em azul e aqui o ângulo de 90. Então, significa o quê? Significa que no triângulo retângulo que tem um ângulo azul e um de 90, o terceiro ângulo só vai poder ser o ângulo preto. Então, logo, esse ângulo aqui, ó, é o mesmo ângulo preto desse aqui. E a tangente desse ângulo aqui, preto aqui, ele é quem? É o coeficiente angular dessa reta. Mas quem é o coeficiente angular dessa reta? É justamente o nosso A maiúsculo. Portanto, a tangente aqui do ângulo preto vai ser igual a quem? Vai ser igual a esse cateto dividido por esse outro cateto, que dá quem? Justamente o coeficiente A, que é o coeficiente angular dessa reta. Então, aqui dá para provar que esse cateto desse triângulo menor é justamente o coeficiente A. Eu botei aqui em módulo porque tem que ser um número não negativo. É por isso que está aqui em módulo. Pois bem, agora a gente pode usar a semelhança de triângulo. Então, como é que fica? O D está para 1, ou seja, o ângulo azul aqui está apontando para o D, então aqui é o D. O outro ângulo azul está apontando para o número 1, então aqui embaixo é o 1. Então, temos essa parte aqui. Usando a mesma ideia, no outro ângulo, como é que a gente faz? Esse ângulo aqui, ó,
retângulo. Esse ângulo aqui reto, ele está apontando para a hipotenusa. Mas que a hipotenusa aqui é raiz quadrada de a ao quadrado mais 1 ao quadrado. Porque eu estou usando Pitágoras. Então a hipotenusa desse cara aqui é esse aqui de baixo. E por semelhança, esse ângulo reto aqui está apontando para essa hipotenusa. Mas quem é essa hipotenusa aqui? É a diferença de ax0 mais b menos y0. Então é isso aqui, ó. ax0 mais b menos y0. Professor, porque está em módulo? Porque esse y0, ele poderia estar por cima aqui na parte de cima. Acima de ax0 mais b. Então, para não correr esse risco, a gente coloca o quê? Em módulo, que foi o que eu ensinei nas primeiras aulas, né? Distância entre um ponto até outro, a gente coloca módulo, que representa a distância. Então, por semelhança de triângulo, a gente termina aqui a demonstração desse resultado. A distância do ponto P até a reta é essa expressão aqui, que é justamente o que a gente queria provar, que é essa daqui, ó, a mesma. Agora, sabendo que isso aqui é verdade, como é que a gente prova essa daqui? Vamos voltar lá. Então, no teorema inicial, eu digo que a equação da reta está na forma geral, que é isso aqui, ó, ax mais by mais c igual a zero. Só que essa fórmula aqui que foi provada nesse instante, ela dá certo quando a equação da reta está na forma reduzida. Ora, vamos transformar isso daqui em sua forma reduzida. A gente isola o y, aqui ó, nessa expressão isola o y, passa o c para o outro lado, passa o ax para o outro lado e divide todo mundo por b. Então o que acontece? Vai ficar na forma reduzida, desse formato aqui, onde o a maiúsculo vai ser quem? Menos a minúsculo sobre b, e o b maiúsculo vai ser menos c sobre b minúsculo. Então a gente tem essa relação, ó. Então, como a equação da reta está em sua forma reduzida, a gente pode agora substituir e utilizar essa fórmula aqui, ó, essa fórmula particular. Então, eu vou trocar o a maiúsculo aqui por essa expressão, menos a sobre b. Tá aqui, ficou bem aqui, ó. O b maiúsculo aqui em cima, eu vou trocar por essa expressão, menos c sobre b, tá bem aqui, ó. E menos y0 eu estou repetindo da fórmula. O a maiúsculo aqui embaixo, dentro da raiz, eu vou trocar por quem? Menos a sobre b. Tá aqui, ó. E aí, efetuando os cálculos, simplificando, dá o que a gente queria. Que é isso aqui, né? Os três negativos que estão aqui em cima desaparecem, fica tudo positivo, já que é módulo. Aqui embaixo aparece o a ao quadrado, tá aqui ele, ó. Eu vou multiplicar esse 1 aqui por b ao quadrado que está aqui embaixo, aí aparece o b ao quadrado, aí a continha. Então aqui a gente finaliza a demonstração da distância de ponta reta. Vou fazer aqui um exemplo. Esse exemplo aqui, ó. Calcule a distância do ponto P, que é a origem, 0, 0, até a reta AX mais BY mais C. Então, como é que a gente faz aqui a distância para calcular? Troca o X por abscissa aqui, que é 0. Tá aqui, ó. Troca o Y pela ordenada, que também é 0. Tá aqui. E aí, como é que fica? Repete o C, que é aqui o termo, né? Que está sozinho, a constante. Repete aqui. Então, multiplicação por 0 é 0. Esses dois aqui se anulam. Fica só o C em módulo. Então, aqui é a resposta. A distância da origem à reta. Então, vamos agora para o teorema. Agora a gente vai ver a ideia de retas perpendiculares. Duas retas RS não verticais
E se forem verticais, fica fácil. Duas retas RS não verticais, com coeficientes angulares MR e MS, é o símbolo dos coeficientes angulares, né? São perpendiculares entre si, se e só se o produto dos coeficientes angulares for igual a menos 1. Então tá aqui, ó. Se somente se é dois movimentos. Eu vou provar primeiro da esquerda para a direita. Se as retas são perpendiculares, o produto dos coeficientes angulares é igual a menos 1. Então aqui, começa aqui construindo aqui, ó, a figura. Então, aqui eu tenho a reta S e desse outro lado a reta R. Eu vou supor aqui que o ângulo beta 2 é maior do que o ângulo beta 1. Posso supor isso aqui sem nenhuma perda de generalidade. Porque se for o contrário, é só repetir a mesma ideia a seguir. Então, por hipótese, as duas retas são perpendiculares, logo que o ângulo é de 90 graus. Então, eu posso colocar o símbolo do ângulo de 90. Então, aqui, esse ângulo aqui é o beta 1, né? Nesse sentido, ó, sentido da setinha, sentido anti-horário. E o ângulo aqui, ó, é o beta 2, né? Que é aqui o ângulo relacionando aqui com a reta R. Então, como aqui é beta 1 e aqui é 90, esse ângulo aqui interno, ó, é 90 menos beta 1, já que a soma dos três no interior tem que dar 180. Ok. Além disso, a soma do 90 menos beta 1 mais beta 2 tem que dar o ângulo de 180. E aí a gente parte daqui, né? Como a soma desse ângulo mais esse tem que dar 180, isso implica que o beta 2 é 90 mais beta 1. Então aqui a gente tem uma relação. O que a gente faz aqui? A partir dessa relação, a gente calcula a tangente dos dois lados. Como isso aqui é a igualdade, então a tangente de beta 2 tem que ser igual à tangente de 90 mais beta 1. Ora, já que são iguais, então terão que ter tangentes também iguais. Agora, tangente de 90 mais beta 1 é igual a quê? Seno de 90 mais beta 1 sobre cosseno de 90 mais beta 1, já que a tangente é quem? Seno sobre cosseno. Usando a fórmula da soma do seno e da soma do cosseno, a gente tem isso aqui, ó. Cosseno de beta 1 menos seno de beta 1. Então, daqui a pouco eu mostro para vocês essas fórmulas, certo? Do seno e do cosseno, para vocês lembrar que foi vista no ensino básico. Então, aqui em cima dá o cosseno de beta 1 e aqui embaixo, desenvolvendo, dá menos seno de beta 1. Só que essa divisão aqui eu posso colocar dessa forma, ó, fração de fração. Eu posso escrever menos 1 sobre seno de beta 1 sobre cosseno de beta 1. Então, é fração de fração. Agora, quem é isso aqui? Seno sobre cosseno. Só que isso é a mesma coisa que tangente. Então, por fim, tangente aqui do ângulo beta 2 é quem? Coeficiente angular da reta R. Então, eu posso escrever como MR. Essa tangente aqui de beta 1 é o coeficiente angular da reta S. Então, eu posso escrever como MS. Aplicando aqui o meio pelos extremos, dá o que a gente queria. O produto dos coeficientes angular é igual a menos 1. E aqui a gente demonstrou uma parte, né? Porque o teorema é se, somente se. Então, é o movimento da esquerda para a direita, que é esse aqui. Se é perpendicular, o produto deles dois dá menos 1. E agora falta o sentido contrário, que é esse aqui, ó. Se o produto deles for menos 1, os coeficientes angulares,
implica que as retas são perpendiculares. Então, antes de provar isso aqui, vamos ver aqui as observações, né? Observação 1. Se o ângulo β2 for menor que o β1, o teorema é feito de forma análoga. Foi aquilo que eu falei no início, certo? Essa parte aqui, ó. Se o B2 for menor que o B1, você troca, bota o B2 aqui dentro e o B1 aqui fora. E repete tudo. Outra coisa, as fórmulas, ó. Cosseno aqui da soma de dois ângulos. É o cosseno de x multiplicado por cosseno de y menos seno de x, seno de y. Agora o seno da soma de dois arcos. Seno de x, cosseno de y, mais seno de y, cosseno de x. Então isso aqui é para quem não lembra, né, as fórmulas. Então agora vamos para recíproca. Então na recíproca eu já sei que o produto dá menos 1. Então, se o produto aqui está dando menos 1, logo não tem como os coeficientes angulares serem iguais. Por quê? Porque se o MR fosse igual ao MS, eu teria o produto de dois números iguais e ficaria que um número elevado ao quadrado. Então, eu teria aqui um número elevado ao quadrado com valor negativo, que é menos 1. Só que não existe um número ao quadrado que tenha um valor negativo. Então, logo, os coeficientes angulares são diferentes. Já estou tirando aqui uma informação da minha hipótese. Então, se os coeficientes angulares são diferentes, significa que as retas não são paralelas. Por quê? Se elas têm o mesmo coeficiente angular, então se esse ângulo aqui é o mesmo desse, significa que elas são paralelas. Então, como aqui os coeficientes angulares são diferentes, logo existe um ângulo θ, que é o ângulo de interseção entre as duas retas. Então existe aqui o ângulo θ. E esse ângulo θ aqui, nosso objetivo é mostrar que ele é o ângulo de 90 graus. Então, pois bem. Então aqui, da primeira hipótese, né? Da hipótese, produto dando menos 1. Então eu já sei que eles são diferentes, logo existe um ângulo θ. Ok. Ainda tem um mais. Ainda tenho que o coeficiente angular da reta R é igual a menos 1 sobre o coeficiente angular da reta S. É só pegar aqui multiplicação e passo divisão, né? Então a gente tem isso aqui. Só que se eu tenho isso aqui, o que eu faço? Troco esse MR pela tangente de β2, troco esse MS pela tangente de β1 e faço um movimento inverso. E acabo concluindo essa igualdade. Que movimento inverso é esse? É isso aqui, ó. Quando a gente chegou a isso aqui, nessa igualdade, se a gente for fazer aqui um movimento inverso de trás para frente, a gente vai encontrar o quê? A gente vai encontrar essa parte aqui, ó. Então, se isso aqui é verdade, é só inverter aqui o movimento de trás para frente e a gente chega nessa igualdade aqui. Então, voltando para cá, se essa expressão aqui é verdadeira, fazendo um movimento inverso, a gente encontra isso daqui. Então, eu tenho a tangente aqui dando igual, né? Então, eu tenho duas tangentes dando o mesmo resultado. Só que se eu tenho duas tangentes dando o mesmo resultado, significa o quê? Que o ângulo β2 ele vai ser igual ao ângulo 90 mais β1 mais 2π multiplicado por k. Porque aqui na tangente ela se repete a cada movimento de 360 graus. Então, se eu tenho a tangente do ângulo de 30, por exemplo, se eu botar um giro de 360 graus, ou seja, a tangente do ângulo de 30 mais 360,
vai ser o mesmo valor da própria tangente de 30. Então se repete, é um ciclo. Então logo a gente tem essa seguinte relação aqui. Só que tem uma observação. Tanto o beta 2 como o beta 1 são ângulos menores que 180 e maiores que 0 grau. Então isso aqui está me dizendo que esse K, ele tem que ser o quê? Esse K aqui. Esse K tem que ser 0. Por quê? Porque se ele for 1, então só aqui já dá 360. Só que não pode, porque o ângulo beta 2 é um ângulo menor que 180. Então isso aqui está me dizendo que o K tem que ser 0. Só que se o K for 0, sobra quem? Beta 2 igual a 90 mais beta 1, que é essa parte aqui. Certo? Mas, como o beta 2 mais o ângulo θ, como o beta 2 é igual ao ângulo θ mais beta 1, isso aqui a gente tira da figura, essa figura aqui, ó, né? O beta 2 é igual ao beta 1 somado com o ângulo θ, que é aquilo que a gente descobriu, né? Usando essa mesma ideia aqui, ó. A gente usa essa mesma ideia, escrevendo aqui o ângulo em azul, a gente prova que o beta 2, né, aqui, que o beta 2 é igual ao beta 1 mais o ângulo θ. Então a gente tem o quê? A gente tem essa afirmação aqui, que vem da figura, beta 2 é igual ao θ mais beta 1, porém, a gente tem esse resultado aqui, ó, que o beta 2 é igual a 90 mais beta 1. Então, dessas duas igualdades, a gente conclui o quê? Que o valor do ângulo θ é 90 graus. Compare aqui, ó, compare essa igualdade com essa aqui de baixo. Então, a gente conclui que o ângulo θ é 90 graus. Ou seja, a reta R é perpendicular à reta S, já que esse cara aqui é 90 graus, né? Então, aqui por hoje é só, certo? Próxima aula eu já irei mostrar a lista de exercícios. Mas isso é só na próxima aula.